Olá amigos do canal Que História, no vídeo de hoje vamos falar sobre a proclamação da República no Brasil, mas antes de iniciar peço a você, se ainda não for inscrito, que por gentileza se inscreva no canal, deixa o like, e comenta aí, você sabe quem proclamou a República no Brasil? Após a vinheta, vamos ao vídeo. A proclamação da República foi o evento histórico que instaurou uma república no Brasil em 15 de novembro de 1889. Foi resultado de uma articulação entre militares e civis insatisfeitos com a monarquia. Havia insatisfação entre os militares com salários e com a carreira, além de eles exigirem o direito de manifestar suas posições políticas, algo que tinha sido proibido pela monarquia. Havia também descontentamento entre elites emergentes, com a subrepresentação na política da monarquia. Grupos na sociedade começavam a exigir maior participação pela via eleitoral. A questão abolicionista também somou forças ao movimento republicano. Esses grupos se uniram em um golpe que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. Colocado como o grande centro econômico do Brasil, mas as elites paulistas se incomodavam com o fato de sua representação na política ser pequena. Outras províncias economicamente decadentes, como o Rio de Janeiro e a Bahia, gozavam de grande representatividade política. Havia também subrepresentação da sociedade no sistema político. As cidades cresciam e novos grupos sociais se estabeleciam. Esses grupos emergentes demandavam maior participação na política brasileira, e o caminho tomado foi o inverso. Os liberais defendiam ampliação do voto para enfraquecer os conservadores e os grandes fazendeiros, mas os conservadores conseguiram aprovar a Lei Saraiva, em 1881. Essa lei determinou novos critérios para quem teria direito ao voto, e após sua aprovação, o número de eleitores no Brasil caiu de 1.114.066 pessoas para 157.296 pessoas. Isso correspondia a apenas 1,5% da população brasileira, ou seja, as demandas por participação não foram atendidas e a exclusão existente foi ampliada. Essas novas elites passaram a ocupar os espaços políticos de outras formas e manifestavam suas opiniões por meio de jornais, associações e manifestações públicas em defesa de causas como o Estado laico. Essa insatisfação com os problemas da monarquia, obviamente, reforçou a causa republicana no país. Em 1870, foi lançado o Manifesto Republicano, documento que criticava a centralização do poder na monarquia e exigia um modelo federalista que desse autonomia às províncias no Brasil. Esse manifesto também atribuiu à monarquia a responsabilidade dos problemas do país e indicava a República como a solução. O manifesto foi um norteador do movimento republicano no fim do Império. Outra causa que reforçou muito o movimento republicano foi a defesa da abolição. O abolicionismo mobilizou a sociedade brasileira na década de 1880, e grande parte dos abolicionistas defendia a República. As décadas de 1870 e 1880 vieram justamente questionar esse tripé, pois havia demandas por maior participação social. O abolicionismo exigia a inserção do negro na sociedade, e o laicismo procurou estabelecer uma sociedade laica. E como ocorreu a proclamação da República, havia então insatisfações com a monarquia em diferentes camadas da nossa sociedade. Elites emergentes, militares, políticos, classes populares e escravizados eram grupos com críticas à monarquia. Todas essas insatisfações, em algum momento na década de 1880, tornaram-se uma conspiração. Uma das primeiras ações do golpe de 15 de novembro foi a aglomeração de tropas, sob liderança de Deodoro da Fonseca, no Campo do Santana. Ao longo dessa década, as manifestações públicas começaram a se tornar comuns, e críticas ao imperador cresciam. Um atentado contra o carro do imperador, em julho de 1889, motivou o Império a proibir manifestações públicas em defesa da República.
mas o Brasil estava em um caminho sem volta, pois o grupo de insatisfeitos era muito grande. Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com nomes como Aristides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, um militar influente e primeiro presidente do clube militar. Em 10 de novembro, os defensores do golpe contra a monarquia se reuniram com Deodoro para convencê-lo a tomar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força e, no dia 14, informações falsas sobre a monarquia começaram a ser anunciadas em público, com o objetivo de arregimentar apoiadores. O golpe contra a monarquia seguiu no dia 15, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e tropas foram até o quartel-general, localizado no Campo do Santana. Foi exigida a demissão do Visconde de Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. O Visconde se demitiu e foi preso por ordem de Deodoro da Fonseca. Entretanto, o Marechal estava à espera de que o imperador fosse organizar um novo gabinete, e por isso deu vivas a Dom Pedro II, e então retornou para seu domicílio. A derrubada do gabinete não colocou fim nos acontecimentos do dia 15, e as negociações políticas seguiram. Republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que ocorresse uma solenidade de proclamação da República. A proclamação da República aconteceu na Câmara, sendo anunciada pelo vereador José do Patrocínio. Foi organizada uma tentativa de resistência sob a liderança de André Rebouças e Conde Deu, marido da princesa Isabel, mas o intento fracassou. Pedro II permaneceu crente de que a situação seria facilmente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. Um governo provisório foi formado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado como presidente do Brasil, o primeiro de nossa história, e outros envolvidos com o golpe assumiram pastas importantes no governo. A família real foi expulsa no dia 16 de novembro, e no dia seguinte, seus membros embarcaram com seus bens para a cidade de Lisboa, em Portugal. A proclamação da República do Brasil ocorreu em 15 de novembro de 1889, marcando o fim do Império e o início de uma nova era. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o movimento republicano foi resultado de pesadas políticas, sociais e econômicas que vinham crescendo no país, como o descontentamento do exército e da elite agrária com o governo monárquico de Dom Pedro II, além da recente abolição da escravidão. Sem derramamento de sangue, o golpe militar depôs o imperador, que foi exilado, e instaurou um governo provisório que logo daria origem à primeira Constituição Republicana em 1891. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários qual história do Brasil você quer ver aqui no canal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, procure nossas redes sociais. Que História UFC. Compartilha aí com seus amigos e familiares. Agradeço de coração.